G.I. Joe começou na década de 1960. Naquela época, muitas crianças tinham parentes que serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E a ideia de uma linha de brinquedos que homenageasse essas pessoas que contribuíram foi uma grande ideia na época. A Hasbro tem o orgulho de apresentar G.I. Joe, o soldado articulado da América, o soldado mais realista que alguém já viu. Para a Hasbro, a empresa a quem a ideia foi apresentada, ela encontrou um público muito receptivo, mas seria uma aposta muito grande, porque a equipe na época disse: para fazer isso direito, temos que criar literalmente cada peça de equipamento para todas as forças armadas e realmente dar às crianças, sabe, o conjunto de ferramentas definitivo para brincar de G.I. Joe. Um novo tipo de realismo de ação ao brincar de soldado. Todo o seu equipamento, do cantil e kit de cozinha, a metralhadora calibre 30, das ferramentas de trincheira e mochila de campo, ao equipamento de comunicação, é tudo equipamento regulamentar. Quando você brincava com um boneco G.I. Joe de 12 polegadas, você queria que ele estivesse bem vestido, queria o acessório certo. Eles tinham armas, tinham todo tipo de coisa que você podia colocar neles e deixá-los o mais legal possível. E você sempre quer mais e mais disso. Então, é claro, eles iam embora e você brincava com eles. Muito legal, muito visceral, lá na Terra. Você brincava com seu Jeep grande e seu G.I. Joe peludo. Sabe, eles iam pra batalha. Eles tinham seus jipes, tinham seus tanques, tinham jatos, armas. Mas o mais importante era garantir que seu boneco estivesse bem equipado. Mas a Hasbro dá aos garotos da América mais do que apenas um novo tipo sensacional de soldado. A Hasbro apresenta um conceito totalmente novo de brincar de soldado. Os 4 bonecos originais do G.I. Joe eram o soldado de ação, o fuzileiro de ação, o piloto de ação e o marinheiro de ação. E esses 4 cobriam praticamente toda a gama da presença militar dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial até aquela época. Neste novo conceito gigante, a Hasbro traz para a juventude da América não apenas o soldado de ação G.I. Joe, mas também o fuzileiro de ação G.I. Joe, o marinheiro de ação G.I. Joe e o piloto de ação G.I. Joe. Grande parte do equipamento era centrado na época da Guerra da Coreia, o que era muito relevante para as crianças. Se você pensar nas crianças daquela época, elas tinham pais, tios, sabe, praticamente todo mundo tinha parentes que estavam ligados ou que serviram nas Forças Armadas. Então, para as crianças, essa era uma forma de se conectar com os heróis com quem cresceram, seus parentes reais, os heróis de hoje, de quem ouviam falar nos noticiários. Por isso, o G.I. Joe, quando foi lançado, era extremamente relevante para a época. Ele chegou ao maravilhoso mundo dos brinquedos. É Hasbro Ultros G.I. Joe. Nos anos 70, o G.I. Joe era conhecido como a equipe de aventura, esse grupo de aventureiros legais com garra de Kung Fu e cabelo realista. Para a época, esse foi um G.I. Joe muito apropriado e muito popular. Mas a equipe de aventura realmente levou a uma ampla aceitação e popularidade da figura do Joe de 12 polegadas, com aventuras, cobras, uma caçada ao tigre branco e, bem, toda uma série. Bem, é verdade, muita aventura extrema. A tumba da múmia, sabe? Que muitas aventuras de fantasia extrema para G.I. Joe, mas não havia adversários naquela época. Então eram realmente apenas os bonecos do Joe. Mas então, no final da década de 70, com o enorme aumento nos preços do petróleo, continuar a produzir uma figura de 12 polegadas, que consumia muito plástico, tornou-se cada vez mais insustentável para a Hasbro, então eles aposentaram o G.I. Joe. Ele ficou aposentado por vários anos. Mas todo ano, uma equipe apaixonada na Hasbro fazia uma petição, sabe, com uma proposta para relançar o G.I. Joe. Eu acho que Star Wars nos anos 70 foi o verdadeiro marco, e isso mudou muito o que acontece no mercado de brinquedos. E esse foi um fenômeno de um tamanho totalmente diferente. E isso realmente se tornou, de certa forma, o tamanho e o padrão de brincadeira definitivos para bonecos de ação para meninos jovens. E foi só em 1981 que uma equipe se reuniu com um plano que fez os executivos da Hasbro e Stephen Hassenfeld realmente prestarem atenção e dizerem: vocês acertaram, é isso, vamos em frente. E essa foi a história de G.I. Joe contra a Cobra. E essa história é o que era mais importante. G.I. Joe é o codinome da ousada Força de Missão Especial dos Estados Unidos, altamente treinada. Seu objetivo é defender a liberdade humana contra a Cobra, uma organização terrorista implacável, determinada a dominar o mundo. Nós fomos a uma reunião na Hasbro, eles só nos mostraram 10
desenhos. Não nem eram modelos tridimensionais nem nada. Eram só tipo desenhos em preto e branco desses personagens e acima de cada desenho dizia algo como infantaria ou inteligência ou comando e era só isso. Essa era a única informação que tínhamos. A marca do Larry na série não pode ser resumida em palavras. Foi algo tão profundo. Ele criou aqueles personagens que uma geração de crianças aprendeu a amar. Ele escreveu suas histórias de origem, mas mais importante, ele foi o arquiteto do grande, mito de G.I. Joe e Cobra. Basicamente, resume-se a duas equipes. Os bons rapazes do G.I. Joe é uma espécie de organização militar secreta. Os melhores dos melhores. São mulheres e homens recrutados de todo o mundo. E eles existem para combater o mal e resistir àqueles que buscam mergulhar nosso mundo no caos. Você tinha ótimos e memoráveis personagens de G.I. Joe, enfrentados por, seus iguais e opostos, a Cobra, essa organização determinada a dominar o mundo. Você tinha todos esses personagens diferentes. Você sabia logo de início onde eles estavam, em que time eles jogavam. Você tinha personagens únicos com nomes, funções e responsabilidades enfrentando essa organização Cobra. E foi esse entrelaçado complexo de bem e mal que cativou uma geração. G.I. Joe e Cobra, o inimigo vendido separadamente pela Hasbro. Percebi logo de cara que, ia ter muitos personagens, Eram só 10 para começar. E eles, eu sabia que iam adicionar mais a cada ano. Metralhador, codinome Rock and Roll, Contra-Inteligência, codinome Scarlet, comando, codinome Snake Eyes. Eu precisava de uma metodologia para acompanhar quem eram essas pessoas. Então, para o meu próprio bem e paz de espírito, eu criei o que chamo de dossiês, onde eu delineava quem eram esses personagens em parágrafos bem curtos para poder acompanhá-los. Mas, eventualmente, eles chegaram a Hasbro e alguém disse, ei, uau, nós deveríamos colocar isso na embalagem. E ninguém tinha feito isso antes, E isso se tornou, esses cartões informativos no verso dos bonecos de ação são agora, um padrão da indústria. Mas isso foi totalmente, Não foi uma decisão estratégica, Foi algo que evoluiu de algo completamente diferente. Esses são os novos Joes, Destro? Quem está na torre de vigia? Aquele é o soldado da selva, codinome Condor. Aquele é o lança-chamas, codinome Blowtorch. E o paraquedista, codinome Ripcord. Então toda a história foi criada do zero. Que tipo de coisas o Cobra faria? Como o G.I. Joe impediria que eles vencessem? Que tipos de veículos eles teriam? O que a Cobra teria? Quão fantasioso queremos que seja? É no futuro? É nos dias de hoje? O que decidimos de fato foi que a equipe G.I. Joe estava um pouco à frente do seu tempo. Eles tinham armas que você achava que provavelmente existiam em algum lugar, mas nunca as viu de verdade. Cobra, é claro, estava um pouco além disso. Cobra era... Bem, você não sabia de onde eles tiravam as suas coisas. Era um pouco mais fantasioso, um pouco mais futurista. Mas o equipamento dos G.I. Joe era tão bom quanto. Ele sempre vencia. Pegue a motocicleta de tiro rápido! G.I. Joe está lá! G.I. Joe! Uau, verdadeiro herói americano! Ele conseguiu! Vocês ainda não viram o fim da Cobra! Éramos duas pessoas, eu e mais uma, que trabalhamos em G.I. Joe desde o início. Eu tendia a ser mais a pessoa da invenção, criando coisas, criando produtos e trabalhando em veículos. E, havia outra pessoa que também trabalhava nas figuras. E, basicamente, começamos com uma folha em branco. Sabíamos que queríamos uma variedade de GI, bonecos do G.I. Joe, e sabíamos que queríamos uma variedade de bonecos do Cobra. E precisávamos inventar, então fizemos uma pesquisa profunda sobre os militares, que tipo de coisas acontecem nas Forças Armadas, o que os especialistas fazem e que tipo de equipamento eles têm, e nós simplesmente planejamos a linha. Sabíamos que queríamos 6 ou 8 bonecos para começar com o G.I. Joe. Cobra veio um pouco depois, e havia um pouco menos de figuras para começar, mas buscamos uma ampla variedade. Queríamos soldados de infantaria, tropas, patrulheiros, equipamento de mergulho e ninjas. E sabíamos que, para uma criança querer ter a equipe toda, eles precisavam ser bem diferentes uns dos outros e precisavam ser capazes de fazer coisas diferentes, porque isso criava uma história mais rica e ampliava as possibilidades de brincar. A Cobra está atacando nosso posto avançado de inverno. Chame os membros da equipe G.I. Joe. Nós visitamos algumas bases militares locais para ver o que estava acontecendo lá, para aprender mais sobre tanques e seus equipamentos, esse tipo de coisa.
perto da Hasbro existe uma instalação de pesquisa e desenvolvimento para os militares e tivemos permissão para visitá-la várias vezes, onde pudemos ver uniformes futuros, veículos futuros e coisas em que eles estavam trabalhando para os próximos anos. Isso foi muito legal. E essa foi uma oportunidade muito única. Digo, não sei quem consegue visitar lá, mas abriram as portas para nós por sermos uma empresa de brinquedos. E isso é sempre interessante. E eles sabiam o que estávamos fazendo. Então, sim, pudemos ver coisas com antecedência. Mas também analisávamos automóveis, caminhões e diferentes aeronaves que não eram militares, além de várias tecnologias eletrônicas. E tentávamos combinar uma nova tecnologia eletrônica com algo novo que vimos sendo desenvolvido para os militares, pensando, isso seria legal junto, sabe? Mesmo que na verdade não fosse acontecer. Super Chop G.I. Joe General, uma enorme fortaleza de batalha móvel com luzes que funcionam e sons eletrônicos de campo de batalha. Não era sobre uma pessoa, era sobre toda uma equipe de especialistas, cada um fazia algo diferente e queríamos que a criança pudesse ter tudo isso e encenar toda aquela história. Então isso significava que não deveriam ter 12 polegadas, porque as pessoas simplesmente não gastariam, sabe? Tanto dinheiro para ter todos eles. Então a linha de 3,75 polegadas, lembro que era uma meta específica entre todos os bonecos e veículos que nos primeiros 2 ou 3 anos você tinha que conseguir ter a linha toda por $100 ou menos. E enquanto se mantivesse assim, sentíamos que uma criança poderia realmente vivenciar tudo do G.I. Joe. Snake Eyes! E ali está o Alpine! E o Airtight na defesa aérea dos Joe! Joe! Acho que tivemos muita sorte, sabe, de podermos fazer praticamente tudo o que queríamos. Apresentando o porta-aviões USS Flag dos G.I. Joe. Quando isso foi apresentado, foi trazido para a sala com muitos dos outros veículos do G.I. Joe nele. Os jatos Sky Striker, os helicópteros. Provavelmente havia 40 ou 50 bonecos nele e as pessoas não sabiam do que estávamos falando porque parecia uma mesa de apresentação. Elas não conseguiam entender que não estávamos apresentando aquilo com algo que estivesse no convés do porta-aviões. Nós dissemos, não, estamos apresentando o porta-aviões como um produto. E, bem, foi ótimo. Foi uma das poucas linhas em que trabalhei onde você podia fazer algo que fosse um produto tão grande. E a linha era bem sucedida o suficiente para sustentá-lo. E nós realmente seguimos em frente e fizemos isso. Um verdadeiro herói americano. Fogo! Nós atordoamos a cobra! Joe! O porta-aviões G.I. Joe US Flag vem com o que você vê aqui. Outras figuras e equipamentos são vendidos separadamente pela Hasbro. O G.I. Joe dos anos 80 tem uma linhagem direta com exatamente o que era o G.I. Joe, aqueles princípios nos quais o G.I. Joe foi fundado nos anos 60. Isso foi para homenagear os heróis ao nosso redor, aqueles verdadeiros heróis americanos. Então começou com a referência de uma criança, sabe, com seus parentes que conheciam, e cresceu para uma equipe de heróis que simbolizavam, não apenas a liberdade americana, mas a liberdade em todo o mundo. Embora o produto fosse diferente, a linhagem e a herança de G.I. Joe são exatamente as mesmas. Agora voltando a G.I. Joe. Quando a Hasbro lançou a nova história de G.I. Joe contra Cobra em 1982, era uma linha de brinquedos muito ambiciosa, mas não havia nenhum programa de TV no horizonte. O que eles perceberam, o que a Hasbro percebeu, é que precisavam contar a história dessas duas forças, G.I. Joe e Cobra. E assim nasceu a ideia de criar uma história em quadrinhos que seria anunciada na TV. É inaceitável! Veja, G.I. Joe está nos vencendo na neve! G.I. Joe luta contra a cobra, o inimigo na terra, no mar e no ar. G.I. Joe, herói americano. Só existe um homem que pode nos ajudar, ele. O que o futuro reserva para G.I. Joe? Descubra. Isso era algo totalmente novo, nunca tentado na indústria antes, e foi um sucesso estrondoso. A revista em quadrinhos rapidamente, chegou ao topo das paradas, e a linha G.I. Joe, logo de cara, foi um sucesso fantástico. E assim nasceu a lenda de G.I. Joe e Cobra. G.I. Joe, um verdadeiro herói americano, lutando para derrotar seu novo inimigo. Seu plano não está funcionando, Zartan. Errado, comandante. Observe. Acompanhe as próximas aventuras de G.I. Joe. A história em quadrinhos do G.I. Joe foi certamente escrita para um público um pouco mais sofisticado e contava uma história linear. Eu não fazia ideia do que faria de uma edição para outra. Terminei a primeira edição e pensei, nossa, é isso, eu esgotei minha história. Então foi sempre uma luta constante. Larry Hama é um escritor de quadrinhos brilhante e ele sabe que, acima de tudo, uma boa série de quadrinhos é guiada pelos personagens e pela profundidade deles. E o que Larry fez tão bem foi deixar que os personagens guiassem a história, em vez de deixar a história definir os personagens.
Ele sempre diz que nunca sabe o que vai acontecer na página 22 até chegar à página 21, o que nos deixa ansiosos para descobrir qual será o final da história. Mas é assim que ele trabalha e nós valorizamos isso porque ele tem feito um trabalho fantástico em envolver nossos fãs desde o início da década de 80. A minha única metodologia para criar histórias era, imaginar uma situação quase impossível para colocar os personagens. E depois eu tinha 22 páginas para tirá-los dessa situação. E então, no ano seguinte, foi quando a Hasbro começou a desenvolver a série de televisão que viria a seguir e se tornaria uma lenda por si só. Ei, cérebro de bactéria, desça aqui e vamos discutir o seu futuro como paciente psiquiátrico. Ah, qual é, Duke? Cadê seu espírito de aventura? Dê uma mão a um companheiro. Bem, a ideia era realmente lançar com a publicidade em quadrinhos que capturava a fantasia de G.I. Joe, um verdadeiro herói americano. E começamos a usar animação no início da publicidade dos brinquedos, então você tinha essa sinergia a seu favor. E bem no início do outono daquele ano, reconhecemos que tínhamos desencadeado o fenômeno que existia na franquia Joe desde o início. Então fomos à Hasbro, conversamos com eles e propusemos fazer algo que nunca tinha sido feito antes, que era criar uma minissérie. A cobra aterroriza o mundo e a tentativa desesperada de Duke pela liberdade parece destinada ao desastre. Tudo em Escravo do Mestre da Cobra. O próximo episódio emocionante de G.I. Joe, um verdadeiro herói americano. Uma das coisas que queríamos fazer era capturar locais exóticos e situar as coisas em diferentes partes do mundo para dar aquele entusiasmo real, porque íamos exibir ao longo de 5 dias. E isso permitiria apresentar diferentes membros da equipe G.I. Joe e diferentes adversários e realmente criar muito suspense e muita emoção visual na televisão. Mas fazer uma minissérie para crianças era algo inédito e foi recebido com muito ceticismo. Ao distribuí-la, ao colocá-la no ar pelo país, tivemos uma janela de 5 dias para tentar conquistar o público. Mas, na verdade, todos sabemos que as crianças são mais espertas do que nós, adultos, isso é certo. Então, eles não só abraçaram a ideia pelos comerciais, como a audiência cresceu e cresceu a cada dia. De modo que, ao final daquela semana, toda a nova geração de G.I. Joe, a equipe e o produto estavam definidos. Bem, é isso para o Comandante Cobra e seus comparsas, mas parece que o Destro escapou. Voltarei para me vingar, eu juro, eu voltarei. Na animação havia muito mais ação visceral e uma diversão pop para a época, embora pela primeira vez com um desenho um pouco mais ousado, certamente com alguma influência japonesa para o seu tempo. Muito bem, Snake Eyes. O público da televisão era mais jovem, mais amplo e mais jovem que o público de histórias em quadrinhos, porque as crianças começam a ler quadrinhos intensamente em uma idade um pouco mais avançada. E por isso era importante que o programa de TV usasse muito mais fantasia ou imaginação que realmente não era tão realista. Então você tem que usar a imaginação para criar cenários com os quais as crianças se identifiquem, mas que não sejam, entre aspas, realistas demais. Estamos presos e ele está muito bravo. Veja pelo lado bom, pelo menos ele não está usando sapatos. Que você pudesse ver algo na televisão e depois ir à loja e ver aquele mesmo personagem e aprender mais sobre ele no cartão informativo, no verso. Era realmente fascinante e trazia uma profundidade que nenhum outro programa até aquele momento jamais tinha visto. Uma tempestade de neve! Ei, neve! Bem, ninguém é perfeito. Não, mas nós nos viramos bem. Desde a era do verdadeiro herói americano de 1982 a 1994, G.I. Joe teve muitas encarnações diferentes. O boneco de 12 polegadas foi relançado, sabe, aquela clássica militar, e isso durou por um bom tempo. Mas o cerne do que os consumidores responderam é aquela trama complexa de bem contra o mal, de G.I. Joe contra a cobra. Nós trouxemos isso de volta recentemente e celebramos isso agora. E daqui pra frente é realmente onde reside a raiz da fantasia.
É muito fácil voltar aos anos 80 e ver o que as crianças gostavam naquela animação, nos quadrinhos, nos brinquedos, e muitas dessas mesmas peças são coisas que ainda são muito relevantes para uma criança hoje. A ideia de heróis e heróis do cotidiano com quem as crianças se identificam, fazendo parte de uma equipe com a qual elas querem interagir, seja em brinquedos, em histórias, em quadrinhos ou em um programa de televisão. G.I. Joe como conceito será sempre atemporal. Enquanto se mantiver fiel à essência de heróis reais, sabe, dentro de nós e ao nosso redor, G.I. Joe existirá para sempre. Bem, é difícil escolher um personagem favorito. Ai, meu Deus, eu tenho favoritos demais. Espera aí, tenho que pensar. Sabe, todo mundo diz Snake Eyes. Meu personagem favorito é o Snake Eyes. Comandante Cobra. Eu gosto do Stalker. Destro. Ou Zartan. A Baronesa. Você sabe, Scarlet. Sargento Slaughter. Provavelmente uma das minhas personagens favoritas é a Lady J. Não há nada de covarde em ser inteligente. Se você parar para pensar, quase sempre existe um jeito melhor. Eu uso esta tábua, em vez de perdê-la. Agora eu sei. E saber já é metade da batalha. G.I. Joe. A história de G.I. Joe é a fantasia definitiva do bem contra o mal. Bem, para parafrasear o grande e saudoso Hollywood, existem os mocinhos e os vilões, e o trabalho dos mocinhos é chutar o traseiro dos vilões. E assim, a equipe Joe é a grande libertadora de tudo o que é bom contra tudo o que é mal, por toda a face da Terra. O que há de errado com isso? Com o lançamento da revista em quadrinhos, houve um impacto real nos meninos de todo o país. E eles ficaram surpresos e encantados quando o brinquedo chegou, e este foi, sabe, o primeiro ano do Joe. Então, G.I. Joe tornou-se esse novo personagem revitalizado em uma nova forma. E bem no início do outono daquele ano, reconhecemos que tínhamos desencadeado o fenômeno que existia na franquia Joe desde o início, mas agora o tínhamos recapturado novamente. Então fomos a Hasbro e conversamos com eles e propusemos que fizéssemos algo que nunca tinha sido feito antes, que era criar uma minissérie em animação para o personagem G.I. Joe e para a equipe G.I. Joe. O que Joe e Tom descobriram foi que poderíamos ter um esquadrão de ação. Não faríamos um programa sobre o exército. Sabe, o Vietnã ainda pairava no ar, embora fosse o governo Reagan. Mas eles queriam que G.I. Joe fosse uma força contra-terrorista, e a Cobra era esse tipo de grupo terrorista heterogêneo. G.I. Joe é o codinome da ousada Força de Missão Especial dos Estados Unidos, altamente treinada. Seu objetivo, defender a liberdade humana contra a Cobra, uma impiedosa organização terrorista determinada a dominar o mundo. Então fomos para a Califórnia e começamos a conversar com roteiristas. E ficamos particularmente impressionados com o Ron Friedman. A Hasbro e a Griffin Bacall procuravam um escritor que não escrevesse animação. Queriam alguém que escrevesse para televisão de verdade, televisão ao vivo, e entrevistaram muitas pessoas e, pelo visto, despertei o interesse deles e me deram o trabalho. Ele tinha senso de design, ele realmente entendeu a ideia do que queríamos, porque basicamente a experiência dele era com televisão em live action, de ação e aventura. Então ele tinha muita experiência nisso e adorou a ideia de tratarmos como uma minissérie em live action. Então, uma das coisas que queríamos fazer era capturar locações exóticas e situar as coisas em diferentes partes do mundo para dar aquele entusiasmo real, porque íamos exibir ao longo de 5 dias. E isso nos permitiria destacar diferentes membros da equipe G.I. Joe e diferentes adversários. Eu disse, eu preciso torná-los personagens, eles têm que ressoar, o design dos personagens é ótimo, como vocês vão unir os interesses daquelas crianças que precisam se apaixonar pelos personagens, como eu fiz com o Super-Homem, o Batman e o Lanterna Verde. Como vocês os conquistam se não criarem personagens? Nunca vamos te esquecer pelo que fez Snake Eyes. Devemos nossas vidas a você. E o que é ótimo nesses personagens é que eles não são sobre-humanos. Eles não ficam correndo por aí de capa. Eles não são... eles não possuem poderes alienígenas. Então, qualquer criança pode pensar, puxa, eu poderia crescer e treinar muito, muito mesmo. E me esforçar muito, muito mesmo para poder ser um membro do G.I. Joe.
Cada um dos personagens pode ter uma personalidade realmente única e incrível, e acho que o Larry Hama criou muitas delas com antecedência. Todos os personagens meio que preenchem esses pequenos nichos que compõem esse grupo. Esse é o cerne da fantasia, de querer pertencer e ter esses amigos e companheiros. Havia grandes famílias de vilões e grandes famílias de heróis. Então, como trabalhar com números tão grandes? O que eu criei foi uma espécie de pequenos trios ou pares que saíam juntos. E assim passamos a conhecer quem eram esses personagens, porque eles interagiam entre si. Ele fez um esboço primeiro do que tinha em mente e nós realmente gostamos, mostramos isso para a Hasbro e então, naquele momento, nós fomos para o roteiro e então começamos, sabe, a escalar o elenco e começamos a definir o tipo de vozes que queríamos. Nenhum sinal da cobra? Como está a visão do solo, Scarlett? Limpo por aqui, Duke, mas não creio que continue assim. Nem eu. Qual é a situação aí, Flint? Até aqui tudo bem, mas as coisas ainda podem complicar entre aqui e o quartel-general. O processo de audição para G.I. Joe foi muito interessante. Foi, clássico, quase ao estilo da velha Hollywood. O Wally Burr, que ainda está por aí e, como ele mesmo dirá, foi o mais jovem comandante de tanques de toda a Segunda Guerra Mundial, o capitão Wally Burr tornou-se diretor de desenhos animados e pegou a série G.I. Joe. E ele era um diretor fantástico. Ele dirigia com muitos detalhes psicológicos que realmente não eram muito comuns em desenhos animados para a televisão antes. E ele nos deixou em uma fila que dava a volta no quarteirão fora do estúdio dele, em North Hollywood. E as secretárias estavam lá, os produtores estavam lá. E eles distribuíram os roteiros. E éramos literalmente 50 pessoas paradas na rua. O processo de seleção é deixar, primeiro conseguir esboços, descobrir o que diabos está acontecendo. Eles tinham para nós desenhos preliminares simples dos artistas. E o cara diz, esse sujeito tem o rosto fino, ou rosto gordo, ou o que for, e uma imagem é essencial para dar ao ator algo por onde começar. Então, ele entra nisso. E finalmente você entra na cabine, fica atrás do vidro e eles dizem, ok, pode ir. E você vê umas 12 pessoas em pé por perto porque não havia cadeiras suficientes e uma grande mesa de som e um console, como num estúdio de rock, e você faz o seu trabalho. E então o Wally Burr, ou um dos roteiristas, ou alguém da Sambo dizia, um pouco mais grave, um pouco mais rápido, um pouco mais esperto, um pouco mais durão. Eu sempre gosto de começar dizendo, o que quer que você veja ou sinta em relação ao que vê no texto e na imagem, me diga, veja o que... E eu digo, ok, tem outro para um segundo personagem. E eu direi, agora tente. E darei a ele o que eu gostaria de fazer. Ok, agora você está em uma briga. Sabe, esse tipo de coisa. E se você nunca tivesse feito isso no chuveiro antes, teria que se esforçar bastante. Então, eu provavelmente daria a eles 8 ou 10 pessoas para cada personagem e diria, estou satisfeito com estes. Gostaria de fazer a sua seleção. E eu receberia a resposta em alguns dias. E então faríamos um acordo com o agente para dizer, já selecionamos fulano de tal, então fiquem atentos. Vamos gravar em breve. E então começamos e fizemos sessão após sessão, após sessão, após sessão. E foi provavelmente a melhor experiência que já tive neste ramo. Estar com todas essas vozes fabulosas. E eles começaram a trazer meio que subcelebridades e, sabe, aqueles velhos atores de TV que eu conhecia anos atrás, quando criança, com aquelas vozes incríveis. E, de repente, eles estavam lá mascando charutos virtuais e, sabe, interpretando personagens com nomes estranhos. Nada os detém, Roadblock. Se desistirmos, eles vencem. Então é melhor não desanimar. Solte a minha perna, otário. Nós passamos 3 anos lançando, no outono, uma minissérie. Mas antes que a terceira ficasse pronta, já tínhamos começado a trabalhar na série, porque leva muito tempo para organizar tudo isso. Abrimos um escritório em Los Angeles, conseguimos uma ótima equipe de roteiristas, liderada por Steve Gerber, que era uma lenda no campo das histórias em quadrinhos, e Flint Dille, que se tornou nosso editor de histórias. Acho que ele editou 55 episódios da série G.I. Joe, sabe? Buzz Dixon é apenas uma equipe realmente ótima de pessoas. Tínhamos roteiristas muito bons. Lembro que a Christy Marx me deu um roteiro. Esse foi meio que o meu teste de trabalho. A Christy Marx me deu esse roteiro e, sabe, eu li e disse, pessoal, eu gosto de ser pago e tudo mais, mas não tem nada que eu mudaria. Digo, o roteiro é fiel à sua própria visão. Está tudo ali. E eles disseram, bem, nós pensamos a mesma coisa. Eu pensei, acho que essa era a resposta certa. Não conseguimos entrar. Agora podemos.
G.I. Joe foi interessante. Pra mim foi um programa que, desde a primeira vez que o vi até quando saí, tive exatamente uma visão pra ele. Fiz muitas coisas estranhas lá, mas eu simplesmente sabia o que era aquele programa e foi muito natural e muito fácil. E não me lembro de nenhuma discordância entre ninguém sobre o que o programa deveria ser. As histórias eram criativas. Sabe, eu acho que elas eram... Todo mundo era incentivado a soltar a imaginação, sabe? Não é como, não faça a mesma história da próxima vez que você fez daquela vez. Apenas faça algo muito inteligente e solte a imaginação, sabe? O mundo enlouqueceu! Estão me deixando maluco! Estão todos em cima de mim! Aguentem, rapaz! A van do exterminador chegou! Opa! Vamos cair fora, pessoal! Não temos tamanho suficiente para engolir esses cavalos do cão. E eu não me lembro de roteiros de G.I. Joe realmente ruins. Digo, quando eles chegavam dos roteiristas, você queria dar um polimento e o trabalho do editor de texto era tornar o programa consistente com todos os outros episódios. E 90% das vezes, isso significava apenas, sabe, mudar diálogos, mudar relações entre personagens. Então, sabe, você sempre fazia algum trabalho estrutural ou tinha alguma ideia que queria incluir. Ou você sempre dava um trato, mas era um grupo incrivelmente talentoso de pessoas escrevendo. Alguém fez uma série de 2 partes. Acho que foi o Mark Pasco quem escreveu uma série de 2 partes sobre 2 mundos diferentes, como se houvesse Joes em uma realidade alternativa. E nessa realidade alternativa, Mundos Sem Fim, acho que era esse o nome, alguns Joes tinham sido mortos, certo? E os nossos Joes, 7 dos nossos Joes, aterrissam nesse planeta de realidade alternativa e eles têm que lidar com isso. E foi simplesmente, foi uma ideia realmente maravilhosa, criativa e inovadora. Claude para Lady J! Encontrei o que estava procurando! O Memorial Lincoln virou um memorial do Comandante Cobra? E parece que as Nações Unidas se tornaram uma nação sob o comando da Cobra. A cobra conquistou o mundo. Muitas pessoas costumavam dizer, é só mais um comercial de brinquedos de meia hora. Eles eram muito melhores estruturalmente e em termos de história do que outras coisas na televisão na época. Eu estou te falando, Lady J. Ser um G.I. Joe está arruinando a minha vida. Eu não tenho tempo para mais nada. Por que você acha que eu não tenho mais namorada? Ela se cansou de se preocupar comigo o tempo todo. É por isso. Oh, cala a boca de uma vez. Quer saber, Steeler? Moção aprovada. Todos nós tivemos que fazer sacrifícios para... Eu sei, mas ainda acho que isso é perda de tempo. Ei, alvo se aproximando rápido. Eles te davam um ponto de partida, sabe? E esse ponto de partida seria, tipo, a cobra está tentando, sabe, criar terremotos na Califórnia, certo? E então faça 3 versões da história sobre isso. E então eles diziam quais personagens queriam usar. Sim, isso não significava que você não pudesse usar outros, mas eles queriam algo em destaque pro Gung-Ho e queriam algo pro Flint. E, sabe, eles queriam, sabe, a baronesa ali. E geralmente 3 cobras e 3 Joes. Então, o que você faria era dar 3 abordagens para essa ideia do terremoto na Califórnia. E o que descobrimos é que a primeira seria praticamente a que todos esperavam. A segunda seria um pouco diferente. E a terceira era apenas alguém lançando uma ideia ridícula. Sim? Aqui é o Viper. Eu chego na sexta-feira. Esquina Oeste. O que era interessante em episódios como The Viper's Coming é que não existe outra série no universo conhecido onde você conseguiria fazer esse episódio. Sr. Barbecue? Eu sou o Barbecue. Eu sou o Viper. Vim limpar as suas janelas. 5,75 por hora. Começo na esquina oeste pelo último andar. Se você estivesse fazendo programas para um desenho animado de rede de sábado de manhã, tudo era tão pensado e tão precioso que você simplesmente não conseguiria emplacar essa ideia. Quando você está fazendo, sabe, o episódio 39 de G.I. Joe e há 56 episódios naquela temporada, depois de um tempo é só, droga bem, parece legal, vamos nessa. E coisas podiam passar que seriam simplesmente maravilhosas.
E como era algo de pouca importância, sabe, você podia simplesmente dizer, certo, vamos fazer essa. E o que você sabia é que quando passasse pelo processo, não importava o quão estranha fosse a ideia, acabaria sendo um episódio de G.I. Joe. E houve vezes em que decidimos torná-los realmente estranhos e sempre podíamos recuar. E nós simplesmente cansamos de episódios em que, tipo, tudo bem, e então explodimos o quartel-general na cena final. E, sabe, Cobra criou o... nós tivemos uma coisa ótima, tivemos o Voltronic Galaxar. E o Voltronic Galaxar, na verdade, veio de Transformers, nós o usamos em G.I. Joe também. Era o nosso nome, era tipo MacGuffin. Era o nosso nome para qualquer máquina estúpida, né, que o Cobra ou as Decepticons inventassem naquela semana e que tínhamos de parar. E acho que até tentei enfiar um Voltronic Galaxar num episódio qualquer. Aqui estão os componentes que você pediu, doutor. Minhas tropas estão prontas para ajudá-lo a construir a máquina Vulcão. E o que essa máquina Vulcão deve fazer? Se algum país for tolo o suficiente para resistir à Cobra, a máquina Vulcão liberará uma torrente de lava fervente do núcleo da Terra, reduzindo sua maior cidade a ruínas carbonizadas. A série tinha essa imaginação, essa visão, onde você podia ir a qualquer lugar, podia ir para debaixo d'água, podia ir a lugares exóticos, e como era a animação, podíamos estar em qualquer lugar e criar esses ambientes maravilhosos. Então era pegar a fantasia que as crianças têm sobre sua própria compreensão de aventuras e levá-la adiante com pessoas reais, com pessoas como elas mesmas. Lembre-se, o perdedor faz o jantar. Eu venci. Por que você fez isso, Lady J? Ele vai nos fazer comer aquele gumbo cajun caseiro dele. Da última vez usamos para abastecer os Sky Strikers. Gumbo fortalece os músculos, certo, doutor? Bem, certamente lhe deu um estômago de ferro. Mas cada um dos personagens precisava ter uma personalidade. E não era apenas, sabe, militar. Cara, você vai olhar para isso? Em que só vejo neve. Ora, você não tem olhos? Olhe para aqueles pinheiros altos, aqueles picos escarpados. Dá-me saudades de casa. De onde você é, Bazooka? Sou da Flórida. Se você perguntasse a 10 pessoas diferentes, provavelmente teria 9 respostas distintas sobre qual é o favorito delas, com base no trabalho que tinham, nas armas que vinham com os brinquedos, ou em como eram retratados nos quadrinhos ou na animação. E há uma gama maior de personagens populares, mesmo que fossem personagens secundários, o que é realmente interessante. Ace, você está bem? Exceto pelo ferimento fatal ao meu orgulho, aquele palhaço quase acabou com a gente. Esquece, você foi bem lá em cima. Estamos vivos, não estamos? Obviamente, como personagem, né, um personagem dimensional, eu achava que o Duke era um grande herói. O Duke é o G.I. Joe por excelência. Ele é o cara que sempre será o primeiro a se voluntariar para uma missão importante. Ace, pegue um daqueles Raptors, avise os Joes pelo rádio e conte o que encontramos. Vou acabar com essa pequena operação. Ele realmente personifica o que significa ser um membro do G.I. Joe. É sobre ser um bom companheiro de equipe, ser um líder pelo exemplo, estar sempre presente para a luta e nunca pedir aos seus colegas que façam algo que você mesmo não faria. Esse é o Duke. Espero que meu tempo esteja tão bom quanto eu penso. Yo, Joe. E ele realmente assumiu o comando da equipe de G.I. Joe e ele era um líder muito bom e... A companhia pertence ao primeiro sargento, sabe? O oficial comandante a toma emprestada dele. Ele é o cara que realmente sabe o que está acontecendo e ele tem a experiência e os pés no chão. E ainda assim ele tinha um senso de humor, não um senso de humor tão selvagem, né, claro, quanto o do Comandante Cobra, mas ele tinha um certo senso de humor. Você não vai simplesmente deixar ele tirar uma soneca aí, vai, Duke? Eu tenho uma regra sobre ursos de 3 metros, minha senhora. Por mim, eles podem dormir onde quiserem. Mayday prioritário, Breaker. Acione os Joes. Entendido, Flint. Tem algo errado aqui. Bem, eu sinto cheiro de cobra. Esse sumiço cheira a cobra. O Flint era um cara muito sério, com braços e bíceps enormes, uma boina preta e uma camiseta camuflada que tinha muito pouco senso de humor. Havia algumas cenas engraçadas envolvendo loção bronzeadora e a minha namorada na série, a Lady Jota.
Um cara muito direto, um líder durão e prático. E quando consegui o trabalho, pensei, nossa, isso é realmente um papel fora do meu perfil. Agora, se eu estivesse no comando... Mas você não é Beachhead. Primeiro vem o Hawk, depois o Duke, depois eu e, finalmente, você. É interessante, se você observar a carreira do Flint de perto, notará episódios em que eu editei a história do Flint, sabe, como marechal de campo, e, sabe, dando ordens ao Duke. E ele, sabe, episódios que eu não editei, especialmente quando, sabe, o vingativo Doug Booth entrava lá ou algo assim, sabe, o Flint ficava, tipo, descascando batatas. No geral, ele tem uma carreira muito interessante de se acompanhar. Snake Eyes, esperem. Snake Eyes. Sabe, o Snake Eyes é, sabe, o comando misterioso, sabe? Ele é o cara que qualquer um poderia fantasiar ser, porque você não sabe como ele é, não precisa dizer, não diz nada, ele só faz o trabalho dele e é o melhor no que faz. Cidadãos do mundo, em nome do grande Império Cobra, eu me dirijo a vocês agora! O comandante Cobra, que é o líder da equipe Cobra, sempre tem esses planos diabólicos de, sabe, dominar o mundo ou escurecer o mundo com esses satélites e outras coisas, e dispositivos de transporte e todo tipo de coisa maluca. Não tem esperança de resistir ao nosso poder. Controlamos uma nova força, a própria energia bruta da natureza, contra a qual não há defesa. Observem, enquanto liberto o mar e o céu para cumprirem as minhas ordens. O comandante Cobra estava cheio de ideias, novas ideias para as coisas mais loucas e absurdas que ele pudesse fazer para capturar os Joes, para destruir o mundo, exceto o mundo dele, para colocar o rosto dele em toda parte. Bem, o comandante Cobra é, sabe, um cara perturbado que, no fundo, é muito inseguro. Então ele, sabe, precisa que tudo esteja sob controle. Eu te disse que havia falhas neste plano desde o início. Frustrado por uma debandada de gado. Uma debandada de gado. Eu não acredito, mas eu voltarei. O Destro é um pouco diferente. Você demonstra uma esperteza considerável. Mais do que eu esperava. Mas Destro não comemora até que suas guerras sejam vencidas. O principal conflito dele é que ele se vê como uma pessoa honrada, sabe? Esse é o cerne de todo o conflito dele. Chegou a hora de ir ao fundo desse assunto dos Viper. Este joguinho vai agora chegar a um... E depois havia as personagens femininas que eram realmente interessantes. Sabe, a baronesa. Nós encurralamos os G.I. Joe como ratos. Atacar! Obviamente, eu amo a baronesa. Vamos lá. Toda mulher que se envolve com a marca G.I. Joe, de alguma forma, simplesmente ama a baronesa. Homens amam a baronesa. Mulheres amam a baronesa. Vamos lá. O que há pra não amar na baronesa? Como personagem, desenvolvê-la foi provavelmente o mais complexo, descobrir quem ela era, e também controverso, porque a vilã principal ser uma mulher era algo que não tinha sido feito muitas vezes antes. Sabe, assim como os meninos adoram brincar de G.I. Joe, porque às vezes é divertido ser o bonzinho e às vezes é divertido ser o vilão com as meninas, sabe? Você pode ser a boazinha ou a vilã. A Scarlet é, essa personagem feminina maravilhosa que só quer fazer o bem. E a baronesa é essa, charmosa, sabe, sexy, personagem feminina maligna. E sabe, pras garotas, às vezes é divertido ser má também. Tudo é justo no amor e na guerra. E depois teve um romance, sabe? A Scarlet, virou namorada do Duke. Bem, é melhor voltarmos para a base, não é? Pode ser. Ou você poderia me levar para jantar e ao cinema, já que tudo voltou a funcionar. Agora sim, você está mandando bem. Mas ela também era a irmã mais velha, muito competente, que está em pé de igualdade com o resto dos rapazes, e as pessoas a respeitam por isso. Pode correr, Cobra, mas não pode se esconder.
Provavelmente uma das minhas personagens favoritas é a Lady Jaye. Ela não é apenas uma personagem feminina muito forte na história de G.I. Joe, mas, sabe, ela tem curso superior, ela sabe quem é, ela tem interesses românticos. E ela não deixa que esses interesses românticos comprometam a missão em curso. Vem, amigo, é aqui que eu desço. Foi algo que eu disse? O que eu acho mais fascinante nessas histórias são os relacionamentos que esses personagens têm uns com os outros. Ripcord, nunca pensei que sua cara feia pudesse parecer tão boa. Ah, é meio romântico aqui, não é? Ah, me dá um tempo. Com prazer. Está todo mundo bem? Todos nós conseguimos, Duke. E voltamos à estaca zero pra cobra. Jojo. Esses são os personagens que cativaram os fãs de G.I. Joe desde o início da década de 1980 e continuam a cativar os fãs hoje. Havia brincadeiras no estúdio de gravação, como um ator está interpretando, sério, curvado e gesticulando, e alguém chegava por trás dele e meio que empurrava a parte de trás dos joelhos dele, e é claro que ele caía. Sim, todo mundo relaxa e há muita diversão no estúdio. Wally Burr, nosso magnífico diretor, para satisfazer seu lado mais sombrio, em um momento de grande seriedade, dizia: faça, tudo bem, faça um pouco, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. Eu te disse isso. Escute, isso é sério, você está realmente em perigo. Esta é uma cena perigosa, tem que soar ameaçado. Certo, agora faça como um mosquito de chapéu. Ok, agora faça como a Doris Day faria. Isso é difícil bastante? G.I. Joe é o codinome da ousada força de missão especial dos Estados Unidos, altamente treinada. Seu objetivo é defender a liberdade humana contra a Cobra, uma organização terrorista implacável determinada a dominar o mundo. Eu escrevi aquela explicação inicial de quem e o que é G.I. Joe e quem e o que é Cobra, porque essa é uma sequência de abertura essencial para que qualquer um que nunca tenha visto possa assistir e saber o que está vendo no minuto em que começa. G.I. Joe. G.I. Joe é um verdadeiro herói americano, sendo o herói o grupo dos Joes. A missão deles, impedir a conspiração terrorista da Cobra. Este é um grupo terrorista focado e impiedosamente determinado a quê? Conquistar o mundo. O que isso significa? Significa dobrar todos aos seus desejos para benefício deles, para que sejam o princípio e o fim de tudo. Então, a Cobra agora tem uma força igual e oposta, trabalhando para o bem, porque a América é a luz na escuridão. Como foi surpreendentemente no século XVIII, o tipo de destilação do ideal grego de democracia, esperando vários milhares de anos, esperando novamente várias centenas de anos, começando agora realmente a ser aperfeiçoado. Bem, o segredo é sempre encontrar um conflito central que envolva a todos, o que significa que cada lado tem interesse no que foi esse conflito central. Magnífica engenhoca, não é? Muito cara para o que faz, no entanto. E o que exatamente isso faz? Esta é a estrela de transmissão definitiva. Ela pode receber e enviar a energia mais poderosa para qualquer lugar, a qualquer momento. Hitchcock sempre chamava esse conflito central, que era a desculpa para a ação, ele chamava de MacGuffin. E ele sempre dizia que, na verdade, não importava. Você só precisava de algo que fosse minimamente convincente. Então tento criar algo visual que faça sentido, porque é animação e não dá para fazer apenas com apartes filosóficos e insinuações através de diálogos espirituosos, porque cabeças falantes, especialmente em animação bidimensional, são um tédio. É para onde os filmes realmente tinham que ir e ainda precisam na animação. Então isso significava criar um componente visual que fosse o alvo. Um para o lado bom, que o usaria com sabedoria. O outro para o lado sombrio, que o usaria para destruir a vida como a conhecemos. Com a minha nova invenção, ao dominador do clima, destruirei os G.I. Joe com o poder irresistível da própria natureza.
Existe um padrão de narrativa em Hollywood, que é a ficção narrativa propulsiva, onde ninguém tem dúvidas sobre quem é o protagonista, qual é o universo da história, o que está em jogo e quem são os vilões. Hollywood é muito, muito bom em delinear isso e entregar com impacto, né, onde os personagens ganham vida rapidamente, onde o interesse do público é despertado rapidamente, e é por isso que a técnica de narrativa de Hollywood é o padrão mundial. A televisão de Hollywood, os filmes de Hollywood. Bem, eu tendo a pensar que isso evoluiu porque a América era e é uma nação de imigrantes. Então, como os primeiros cineastas atraíam um público onde muitos não falavam ou não compartilhavam o mesmo idioma, a mesma bagagem cultural. Como você consegue atingi-los? Bem, você precisa identificar quais são os tipos de histórias e personagens transcendentais e viscerais e apresentá-los rapidamente para que todos sintam, mesmo que não entendam especificamente e a fundo. E é isso que realmente funciona agora. Parece que o Destro está brincando de esconde-esconde no arranha-céu. Não podemos deixar que ele nos abale. Aquele bobalhão de cabeça dura é tudo o que temos da liderança da Cobra. Este é um palhaço que não será pego de jeito nenhum. Acho que tenho uma visão única do que os jovens, crianças, adolescentes e jovens adultos querem e buscam. E descobri isso quando estava na faculdade de arquitetura. O reitor da minha universidade, a Carnegie Mellon, era meu mentor. Por algum motivo, o cara gostava de mim. Então ele me inscreveu em um projeto piloto para determinar o que atrai os jovens a comprar brinquedos e jogos. A ideia era descobrir quais eram os paradigmas. Para quem? Para os fabricantes de brinquedos que pagaram pelo projeto piloto. Então eu tive sorte e fui um dos que testaram alguns jogos e brinquedos com crianças que foram voluntariadas pelos pais. Brincar com uma criança, com um jogo que você tem que compartilhar, apresentar, um jogo de tabuleiro com uma criança de 6 anos e um jogo de cartas complicado com uma criança de 5 anos muito inteligente. A criança de 6 anos era uma menina, a de 5 anos era um menino. Com o departamento de psicologia avaliando tudo isso, filmando e gravando as vozes, especialmente para ouvir como a voz da criança mudava ao receber ou rejeitar certas informações. Tudo o que posso dizer é que aprendi como abordar as crianças. Também passei a entender o que atrai a atenção delas. Não apenas crianças, jovens adultos. O que eles buscam que os atrai é a identificação. Se uma criança consegue reconhecer em um adulto qualidades que ela admira, o heroísmo é uma delas. Toda criança quer ser heróica. O senso de humor é outro, um essencial. Nenhuma criança gosta de alguém ou algo que não tenha um espírito brincalhão. Então eu realmente tinha um conjunto de requisitos bem definido para alcançar o público jovem. E eu me lembro disso e usei repetidas vezes. Eu evitava escrever animação, como qualquer roteirista com créditos importantes, quando o G.I. Joe surgiu. O motivo era que roteiristas de animação eram desprezados pela indústria. As coisas mudaram, obviamente. G.I. Joe, um verdadeiro herói americano. G.I. Joe. A Hasbro e a Griffin Bacall procuravam um escritor que não escrevesse animação, queriam alguém que escrevesse para televisão de verdade, televisão ao vivo, e entrevistaram muitas pessoas, e eu, evidentemente, despertei o interesse deles e me deram o trabalho. O novo Sky Striker é uma verdadeira beleza. Agora, com a cobra rastejando por aí à solta, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Tudo pronto.
Eu disse, eu preciso torná-los personagens, eles precisam ressoar. O design dos personagens é ótimo, mas como unir os interesses daquelas crianças que precisam se apaixonar pelos personagens, como eu fiz com o Super-Homem, o Batman e o Lanterna Verde? Como você os conquista se não criar personagens? Ei, por que você não gritou cuidado? Você não leu minha ficha? Eu sou um homem de ação. Como os bonecos de ação estavam lá e como tinham um visual, eram icônicos, bem desenhados, e como havia algumas informações biográficas vagas que me inspiraram a olhar além, eu criei o seguinte: tem que haver uma espécie de estrutura familiar. O que acontece em uma família? Toda família tem um tio maluco, ninguém precisa explicar isso. Todo mundo sabe. Da mesma forma, todos entendem quem é a vovó, quem é o vovô. Bem, com os Cobra foi fácil, porque o Big Daddy era, na verdade, o Destro, Dr. Destro, que achava que o comandante Cobra era um bobalhão e um idiota. E o tratava assim, mas sempre cedia no momento certo para manter sua posição. Sim, comandante, sim. Mas todos entendem essa dinâmica familiar. Também entendem quem é o traíra da família. Mas ele é seu primo, você tem que aguentar ele. Mas ele é um traíra, mãe. Tudo bem, ele é o seu traíra. Zartan precisa ser eliminado. Ele foi. Eu o perdoo. Agora pare de chiar como uma torradeira molhada e vá trabalhar. E então havia os estranhos, como Snake Eyes, que era um personagem mudo. Isso era intrigante. Que lugar é este? Spielberg e Lucas definiram o tipo de vilões nessas categorias. O vilão sofisticado, esse é o cara inteligente. Bem, esse era o Destro. A baronesa é uma espécie de vilã sofisticada. Ou seja, eles têm classe, têm berço. Eu sabia que você não falharia. No entanto, nem tudo tem corrido bem desde a sua partida. Houve a tentativa imprudente de destruir a cidade de Nova York. E então tem tipo do cara do Hitler. Bem, esse é o Cobra Commander, e era quase todo outro personagem da Cobra também, exceto aqueles que eram os soldados de infantaria, o equivalente aos Stormtroopers. E esses seriam caras como os Dreadnoks. Então, nos mocinhos, era mais difícil descobrir quem eram os trapaceiros, porque não havia trapaceiros entre os Joes. Os G.I. Joes eram bons. Havia grandes famílias de vilões e grandes famílias de heróis. Então, como trabalhar com números tão grandes? Afinal, não era um programa de dança. Nós não estávamos fazendo o Lago dos Cisnes com o Roadblock, a Lady J, o Duke e o Hawk. Então, o que eu criei foi uma espécie de pequenos trios ou pares que saíam juntos e assim pudemos conhecer quem eram esses personagens, porque eles interagiam uns com os outros, bons e maus. E havia alguns personagens que eram bons e maus, e eles eram personagens versáteis. Fiz questão de criá-los. Não fique tão nervoso. Eu não sou da Cobra. Então com quem você está? Estou comigo mesmo e com quem puder pagar o meu preço. Em certo momento, quando os personagens se multiplicaram e começou a aparecer mais um rebanho do que uma família, eu gravei algumas vozes para alguns dos personagens para tentar dar a eles uma dimensão adicional, e um deles que me lembro era o Shipwreck, e eu disse, o Shipwreck deveria ser o Jack Nicholson. Ah, ela é sua amiga? Este é o Shipwreck, e ele salvou nossas peles, Lady J. Prefiro salvar a sua. Obrigado, mas temos um mundo para salvar primeiro. E eu, Joe? Na animação, os dubladores são muito importantes. Eles precisam transmitir tudo apenas pelo tom de voz, pela atitude, pela inflexão, pelas pausas. Eles têm que passar a sensação de um personagem tridimensional. Isso não é fácil. É bom respirar de novo, mesmo que o espaço seja um pouco apertado. Eu não sei. Eu acho bem aconchegante para uma bolha. Então, pra onde vamos a partir daqui? Não nós pessoalmente. Eu quero dizer a missão.
Porque, Na velha Hollywood, todo ator vinha do teatro, do burlesco ou de apresentações ao vivo. Então, cada ator reconhecia que precisava ter um ofício. Você não podia simplesmente aparecer e, se a câmera te amasse, ser um sucesso. Você tinha que saber projetar. Você tinha que saber projetar sua persona artística. Então, cada ator tinha uma apresentação característica, uma voz. Todos sabiam como era a voz de Humphrey Bogart. Ele tinha aquele tipo de ceceio de Nova York. Vinha a Casablanca pelas águas. John Wayne, estarei com você em 1 minuto, peregrino. Ele não nasceu falando daquele jeito. Nenhum deles era. Então, dubladores precisam fazer o que os atores da Era de Ouro de Hollywood sabiam fazer, aprenderam a fazer para sobreviver. Ou seja, criaram uma identidade inteira apenas com a voz. Os G.I. Joe estavam à nossa espera. Como se atrevem a antecipar a minha estratégia? Recuar, recuar, recuar. Foi um processo fascinante que eu apreciei imensamente. Eu me diverti muito com isso, porque todos ficavam muito gratos quando funcionava, especialmente eu. Ensino roteiro na Universidade do Sul da Califórnia há 12 anos e na Universidade Chapman há 3, por convite especial, e algumas vezes por ano, jovens que já não são mais crianças aparecem querendo que eu autografe um DVD ou uma fita de vídeo. Eu nunca planejei que fosse assim. Achei que seria minha poesia, minhas peças de teatro, algum romance. Ei, imortalidade, que conceito! G.I. Joe, o soldado americano. G.I. Joe. Eu amo os fãs. É maravilhoso ser reconhecido por ter feito algo que deixou as pessoas felizes. Porque eu realmente penso, a arte é importante. Sim, como superamos os momentos difíceis? Nós escapamos. Escapamos com filmes, escapamos com música, escapamos com televisão, escapamos com imagens de celular. Nós escapamos indo ao museu e nos lembra da nossa humanidade e, ao mesmo tempo, nos tira da dor do presente. Então, quando sei que atingi alguém, sinto-me bem com isso, porque me tornei escritor. Fui arquiteto durante anos, por 11 anos exerci a profissão de arquiteto. Também fiz engenharia civil, planejamento urbano e cenografia, mas nunca tive a mesma sensação de conexão ou satisfação que obtive como escritor. E também gosto de sentir que sou um produto de cada filme que já vi, de cada livro que já li, de cada peça a que já fui. E parte do que considero importante é passar mensagens positivas de que existe um bem maior, de que há pessoas que sentem isso e reconhecem. Acabei de receber um aviso da sede. O dispositivo de controle climático da Cobra foi lançado em órbita e caiu em 3 pedaços. E isso iniciou uma reação em cadeia de clima maluco pelo mundo todo. Então temos que recuperar essas peças, ou o sol pode nunca mais brilhar na Terra. Jojo. Isso não significa que eles sejam formais demais. Não dá para ser um herói de ação e ser formal demais. Na verdade, o herói americano típico é alguém autodepreciativo, que tem um senso de humor sobre sua própria inadequação básica, consegue brincar e manter a calma, a descontração, o foco e a inteligência em uma crise e sempre enfrentará o desafio, especialmente se não for para seu próprio benefício, mas para ajudar outra pessoa. Scarlett, você está bem? Duke, já era hora de vocês aparecerem. Uma garota se cansa de ficar dando sopa em casa. Até mais, irmã. Temos uma guerra para vencer. Eu ia trazer flores, mas achei que você fosse gostar mais disto. Jojo? Tendo a incutir tudo o que já fiz com isso, e fiz centenas de horas de comédia televisiva de meia hora, centenas de horas de dramas televisivos de 1 hora, filmes da semana, longas metragens.
Em todos os casos, sinto que honrei isso e que quem vê o que escrevi ou vivencia isso sai sentindo-se melhor. Ei, Shipwreck! Festa também! Festa também! Calma, passarinho. O Shipwreck trabalha sozinho. Essa é a minha contribuição para a imortalidade, se é que existe, e eu sou grato a Hasbro, ao Joey, ao Tom e ao G.I. Joe e... Tudo isso. Agora você sabe todos os meus segredos. Eu cresci com G.I. Joe. Eu ia à casa do meu amigo e eles tinham todos os bonecos e conjuntos de brinquedos. Assinava as histórias em quadrinhos, assistia a todos os desenhos. Então, pra mim, G.I. Joe fez parte do meu crescimento. Começamos com as histórias em quadrinhos, depois vocês passaram para os brinquedos, então eles fizeram um programa de televisão. Eu tinha todos os brinquedos, eu tinha tudo. Entrei pro Corpo de Fuzileiros Navais por causa disso. Eu me lembro de quando criança nem assistindo ao desenho. Eu lembro, aquilo era muito legal. Ótimas lembranças de infância, pra ser sincero. Eu cresci assistindo ao programa e brincando com os bonecos de ação. Diferentes partes, né? Seja, sabe, a terra ou a água, todas as diferentes batalhas acontecendo. Não apenas boas, sabe, memórias de ação crescendo. Há muitos, G.I. Joes no fundo, no quintal, sabe, cavando buracos e brincando de guerra e atirando com eles e perdendo-os. Eu sempre gostei, sabe, de criar histórias diferentes pra eles e coisas assim. As melhores figuras de ação que você poderia ter enquanto crescia. Sim, eu adorava. Eu brincava muito com os bonecos do G.I. Joe de 9,5 cm. Eu tinha alguns bonecos, mas meus amigos tinham o grande porta-aviões, USS Flag e muitos dos outros veículos grandes. Então, nós sempre levávamos nossos bonecos pra lá e, sabe, encenávamos nossa fantasia, o que víamos na TV e meio que inventávamos as nossas próprias. Um amigo nosso tinha um bosque ótimo no quintal e a gente ia lá construir rampas e montes de terra e, sabe, aquilo virou nossa base e, sabe, o USS Flag ficava na terra, nunca na água de verdade. Então, sabe, nós realmente vivíamos essas fantasias. A cobra está atacando nosso posto avançado de inverno. Chame os membros da equipe G.I. Joe. Antes de começar a trabalhar com a marca G.I. Joe, honestamente, eu não sabia muito sobre a história da marca. Eu me lembro do programa dos anos 1980. Ele passava, sabe, no mesmo horário dos outros desenhos depois da escola que eu costumava assistir. Mas, sabe, eu não me envolvi muito. Era algo que meus irmãos mais velhos assistiam. Crescer e ter a chance de trabalhar em G.I. Joe tem sido um processo incrível de descoberta para mim, porque eu não sabia antes o quanto de drama houve na série entre os personagens e o tipo de missões que eles puderam enfrentar. O arsenal de equipamentos e armas deles, e esses personagens fantásticos, extraordinários e coloridos contra os quais eles lutam, criam uma narrativa fantástica. Por que o G.I. Joe continua a existir e a me desafiar? Porque o nosso amado Comandante Cobra jamais poderia derrotar a defesa suprema da América. G.I. Joe. Acho que na fantasia de G.I. Joe contra a Cobra, você podia escolher aqueles visuais icônicos. Então, se eu gostasse de monstros ou criaturas, eu poderia realmente gostar do Croc-Master ou do Zartan ou de alguns dos outros caras. E se eu gostasse de um visual mais limpo, mais militar, eu poderia gostar do Duke e do Stalker e daqueles caras. Mas o que tentamos fazer com os personagens, desde o Larry, em termos de quadrinhos, televisão e tudo mais, foi criar pessoas, criar personalidades, indivíduos e personagens com quem você pudesse conviver, com quem pudesse viver e com quem ainda se identificasse quando não tivesse mais 8, 10 ou 12 anos. E esses fãs permanecem, e permanecem por causa de muitas das relações que admiravam, apreciavam ou compartilhavam, ou apenas pela nostalgia de quando eram criança. Eram o Snake Eyes, o Ninja, Hawk, Duke, e Scarlet, e Lady J. Eu me lembro do Comandante Cobra, eu me lembro do centro de comando móvel que os G.I. Joes tinham, porque eu tinha um.
Meu personagem favorito é o Snake Eyes, né? Só porque era muito importante ter um personagem que não podia usar a fala para conseguir transmitir o que queria, e isso dava um ar misterioso a ele. Então, quando o Snake Eyes surgiu, e alguns anos depois, quando lançamos o Storm Shadow, foi ótimo ter esses dois ninjas e algumas daquelas batalhas icónicas que eles tinham na animação, nos quadrinhos, e as crianças podiam representar isso com seus brinquedos em casa. O Sargento Slaughter no filme era muito legal. E o Sargento Slaughter, ele era sem dúvida o meu G.I. Joe favorito, de longe. Mas um dos personagens que eu realmente amava era o Sargento Slaughter, e trazer aquela mania da luta livre, que foi uma ideia do grupo Hasbro, porque eles tinham os bonecos de luta e figuras de ação, mas ter realmente o verdadeiro, o próprio Sargento Slaughter, vindo para o programa, vindo para interpretar esse papel heróico. Missão cumprida! Vamos para casa! Eu gostava de caras com visuais únicos que tinham algum tipo de problema, então um cara com uma cabeça de metal enorme era ótimo. E o Zartan mudava de cor e de visual, e morava no pântano, o que eu achava muito legal. Então esses eram provavelmente os meus dois favoritos. Eu me identificava com os personagens da Cobra mais do que com os Joe. Comandante, seu capuz, coloque-a. É preciso ter estômago forte para me ver comer, não é, Destro? Eu acho que por causa da época em que foi lançado, o início dos anos 80 não foi o melhor momento do mundo. E os caras da Cobra pareciam combinar com o que estava acontecendo. E muita gente se identifica com essa ameaça. A União Soviética ela ainda existia na época, então eu imagino que algum lugar relacionado a coisas militares e, da Guerra Fria. Era simplesmente, não sei, sabe, para um menino, uma criança de 8, 9, 10 anos, era praticamente perfeito. Era uma forma de as crianças superarem esses medos e elas podiam pegar os G.I. Joes e lutar contra a Cobra e sentir que estavam no controle de seu mundo. E em uma época em que a economia não estava boa e as coisas com o nosso governo estavam instáveis com outros governos. E eu acho que o G.I. Joe representava isso para as crianças como uma espécie de terapia. E isso ficou conosco, aqueles de nós que ainda somos fãs de G.I. Joe e crescemos e fizemos parte da indústria do entretenimento em particular. Você tem pessoas como Seth Green, que faz referências a G.I. Joe o tempo todo em seu programa, e Seth MacFarlane em seu programa. E o G.I. Joe ainda está na cultura popular com pessoas da minha faixa etária que cresceram nos anos 80. Seth MacFarlane, de Family Guy, ligou para o meu agente há alguns anos e disse: o cara que fez o Flint em G.I. Joe ainda está vivo? E meu agente disse: bem, sim, e nós o representamos. E assim eu pude participar do programa, fiquei muito empolgado. E, eu não fazia ideia, quer dizer, aqui está um homem na casa dos 30 eu não fazia ideia de que ele era tão fã e que essa foi uma das coisas que o inspirou para a sua carreira fabulosa com Family Guy. E eu fiquei muito lisonjeado, foi divertido. Eu tive que ficar na cabine de um banheiro e sair e pegar um garoto bebendo álcool. Então eu acho que esses foram bons valores, sabe? Aqueles comerciais do G.I. Joe que dizem saber é metade da batalha. Acho que isso era muito legal para as crianças. Na próxima vez que ficar bravo com uma jogada ruim, lembre-se, precisa de trabalho em equipe para vencer, não de discussões. E saber já é metade da batalha. Uma das coisas mais memoráveis sobre G.I. Joe quando você fala com pessoas dos anos 80 são os anúncios de serviço público. Saber é metade da batalha. E saber já é metade da batalha. E saber já é metade da batalha. G.I. Joe. Os anúncios de serviço público eram ótimos. Acho que não muito diferente de certos filmes daquela época que tinham pequenas coisas no final. Os anúncios de serviço público de G.I. Joe eram um motivo para ficar até o fim dos créditos. E o fato de você ter essa organização secreta desses militares durões que são conhecidos por todas as crianças em cada esquina. Quick Kick, Wild Heart, Scarlet. A fantasia foi quebrada, mas isso torna uma parte muito memorável do programa até agora. Em vez de brigar quando discordarem, busquem um jeito melhor. E saber é metade da batalha. G.I. Joe. Foi muito divertido, né? O fato de que existe uma geração inteira de pessoas que se lembram dessas coisas. Uma das coisas ótimas do trabalho é poder ir a muitas convenções como a JoeCon e a Comic Con e conversar com os fãs. A JoeCon é uma convenção que acontece todos os anos nos Estados Unidos. Ela reúne fãs do mundo todo para celebrar a história de G.I. Joe. É uma visão incrível de homens e algumas mulheres que realmente adotaram o G.I. Joe como um estilo de vida
Muitos fãs pelo país e pelo mundo veem isso como suas férias em família do ano. Então eles economizam dinheiro para ter o máximo possível para gastar. Você tem muitos vendedores diferentes lá, onde pode comprar figuras difíceis de encontrar dos anos 80, assim como produtos atuais, sabe, o que há de mais recente em camisetas, e é apenas um encontro de fãs para que eles possam compartilhar o que amam na marca uns com os outros. Há de tudo, desde colecionadores de 12 polegadas até os de 3 polegadas e 3 quartos. As pessoas se fantasiam. É uma verdadeira celebração do que o G.I. Joe representa. Fãs vêm de todo o mundo. Alguns deles, sabe, dirigem 12 horas para vir às convenções só para falar conosco sobre quais são os novos brinquedos ou quais são os novos planos de animação para o filme. E é ótimo poder ter esse relacionamento direto com os fãs, porque queremos que eles saibam que estamos ouvindo e também queremos receber o feedback deles. São eles que realmente mantiveram essa marca viva por anos e queremos garantir que estamos colocando o que eles querem na propriedade para as crianças do futuro, assim como para eles. Sabe, nós geralmente montamos uma área onde os fãs podem vir e ver o que a Hasbro está fazendo com as novas figuras de ação, e muitos dos nossos fãs vêm até nós e dizem: ei, eu gostei desta figura, acho que vocês deveriam fazer isso com ela, que tal trazer esta figura de volta? E nós fazemos muita pesquisa lá, nós definitivamente recebemos muitas ideias dos fãs. É uma oportunidade para interagirmos com nossos fãs e ouvirmos o que eles têm a dizer sobre como estamos nos saindo com o marketing da marca, criando novas histórias e a nova visão para G.I. Joe. Fiquei muito agradavelmente surpresa com a quantidade de outras fãs de G.I. Joe. Quando você vai a JoeCon, por exemplo, vê muitas mulheres por lá. Elas não são a maioria dos participantes, mas você definitivamente vê fãs mulheres vindo a JoeCon e às vezes até as vê fantasiadas. Na última JoeCon, houve um concurso de fantasias onde até tínhamos meninas vestidas de Scarlet. Tivemos uma menina vestida de Scarlet e ela realmente venceu o concurso de fantasias de G.I. Joe. Então, por mais fãs homens que existam nessa franquia, definitivamente existem algumas fãs mulheres muito ávidas também. Eu sou uma delas. São realmente os fãs de G.I. Joe que mantiveram esta marca viva por tantos anos, e nós temos fãs de várias gerações de G.I. Joe. Sabe, a marca existia lá nos anos 60 e isso realmente nos dá uma geração, várias gerações de fãs a quem nós realmente prestamos muita atenção e valorizamos. Sabe, sem os nossos fãs, nós não teríamos comemorado 25 anos e não teríamos tido um filme E, sabe, sem os nossos fãs, nós não teremos um futuro. Quando comecei a trabalhar na linha, lá em 2000, 2001, acho que uma das minhas figuras favoritas foi provavelmente a figura de ação que fiz de mim mesmo, o que foi bem legal de fazer. Era sempre um sonho. Você brincava com as figuras de ação e, de repente, virar uma figura de ação, o Agente Faces era a figura. Pensa OTEP, o melhor canal de Angola. My empire is growing.